Olá, olá, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, a nossa quarta live do projeto Pensão por Morte do Zero à Expertise. E hoje nós vamos conversar sobre a adoção post-mortem, isso mesmo, adoção póstuma, do enteado menor sobre tutela e sua relação com a pensão por morte, ok? Quem for chegando aqui, vai clicando no aviãozinho, vai mandando para os seus colegas, porque nós vamos ter um bate-papo aí sobre a adoção póstuma, adoção post-mortem, a relação com o enteado menor sobre tutela e o que isso tem a ver com a pensão por morte, ok? Beleza? Tranquilo. Então, fazendo uma recapitulação do que foi falado na live passada, numa live lá com o professor Tiago Albuquerque, nós temos 3 classes de dependentes e uma classe que eu chamo de classe sui generis de dependentes, isso mesmo. E essa classe sui generis de dependentes está lá no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 8.213 de 91, não é mesmo? O que diz o parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91? Diz que o enteado e o menor sobre tutela se equipara a filho, desde que o segurado falecido em vida tenha firmado declaração de próprio punho de que tinha aquele menor sobre tutela, tinha aquele enteado como se filho fosse, e desde que comprovada ali a dependência econômica, não é mesmo? Só aí, no que tange ao parágrafo 2º do artigo 16, somente aí a gente vê que existe diferença entre o filho e o enteado e o menor sobre tutela. Apesar da lei falar que ele se equipara a filho, há diferença porque no caso do enteado e do menor sobre tutela é necessário que a comprovação da dependência econômica. Lembremos que o filho está lá no artigo 16, inciso 1, que é um dependente de primeira classe, e cujo parágrafo 4º do artigo 16 vai falar muito claro que a dependência econômica dos que são de primeira classe, dos que estão no artigo 16, inciso 1, é presumida, ou seja, ela não necessita ser comprovada, ao passo que dos demais dependentes de segunda classe, os pais, de terceira classe, os irmãos, a dependência econômica deve ser comprovada. E aí vem o parágrafo 2º do artigo 16, falando do enteado e do menor sobre tutela. E aí, veja, fala lá mais ou menos, o enteado e o menor sobre tutela se equipara a filho. Ora, se equipara a filho, a princípio ele estaria enquadrado na primeira classe, lá no artigo 16, inciso 1. Mas veja que temos a segunda parte do artigo que retira ele da primeira classe. Desde que haja declaração em vida do segurado falecido, ou seja, declaração de próprio punho, de que tratava aquele enteado, de que tratava aquele menor sobre tutela como se filho fosse, olha aí a parentalidade socioafetiva, ok, beleza, tranquilo, e que desde que comprovada a dependência econômica. Ora, se eu preciso comprovar a dependência econômica, eu já não posso mais enquadrar o enteado e o menor sobre tutela na primeira classe, como sendo filho, porque ali precisa ser comprovada a dependência econômica. Ei, amor, tudo bem? Princesa, ali precisa ser comprovada a dependência econômica. Então veja o seguinte, se eu não posso enquadrar o menor sobre tutela e o enteado na primeira classe, é claro que é uma classe sui generis, e isso eu falei em live passada lá com o professor Tiago Albuquerque. O fato é que se aparecer Ivane, tudo bem? Se aparecer alguém no seu escritório dizendo, olha, não existe declaração de próprio punho, por exemplo, do padrasto, de que ele queria que aquele menor fosse filho dele, não existindo declaração de próprio punho. Você dispensa essa pessoa do seu escritório,
Sim ou não? Né? O que você pode fazer para garantir a pensão por morte desse menor? Ora, o STJ ele vem aceitando a adoção póstuma, a adoção post-mortem. A adoção póstuma está lá no ECA. A partir do artigo 40 do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê a adoção. E no artigo 41, parágrafo 6º, fala sobre a adoção póstuma, desde que comprovado por A mais B, de que aquele padrasto, aquele pai socioafetivo, queria adotar, queria ter o nome daquela criança, queria ter o seu nome na certidão de nascimento daquela criança, mas não teve tempo hábil, ele veio a falecer. Você prova isso através de testemunhas, não é mesmo? Através de fotos, para comprovar ali a socioafetividade. Existem 2 princípios que vão nortear a adoção póstuma. O primeiro princípio é o princípio da socioafetividade, ou seja, a parentalidade socioafetiva. A paternidade, a maternidade socioafetiva, ela não decorre da consanguinidade, ela não decorre da adoção, ela decorre da socioafetividade, ela decorre do amor. Então, se ficar comprovado por A mais B que aquele segurado ou aquela segurada, Dr. Lucas Costa, que honra ter aqui, se for comprovado por A mais B que aquele segurado, aquela segurada tinha uma socioafetividade com aquele menor sobre tutela, com aquele enteado, o artigo 41, parágrafo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente permite ali a adoção póstuma. Isso está pacificado também no STJ. Veja, então, um dos princípios que norteia a adoção e a adoção póstuma é a parentalidade socioafetiva. Como eu disse, a parentalidade socioafetiva, ela não advém da consanguinidade, ela não advém da adoção, e sim do amor, da socioafetividade, do querer ter aquela pessoa, aquele menor, aquela criança como filho. A honra é toda minha, professor, como filho. Muito bem. Outro princípio que vai nortear a adoção póstuma é o melhor interesse da criança, o melhor interesse do menor. Presta atenção aqui você o seguinte: muito dificilmente não vai se comprovar a dependência econômica daquele enteado, daquele menor sobre tutela, com relação ao segurado falecido. Muito dificilmente não se comprova. Existe ali dependência econômica. Mas vamos supor que não tenha como se comprovar essa dependência econômica. Vamos supor que não tenha, doutor Irivelto, professor Irivelto, tudo bem? Vamos supor que não tenha como se comprovar essa dependência econômica. Né? Porque o parágrafo 2º do artigo 16 fala que o enteado e o menor sobre tutela, não é mesmo? Não estamos entrando aqui no mérito do menor sobre guarda, que está em decisão lá no STF, mas o enteado e o menor sobre tutela, ele se equipara a filho, desde que haja declaração, boa noite amigo, desde que haja declaração de próprio punho, de que aquele segurado via aquele menor como se filho fosse, e desde que haja comprovação da dependência econômica. Então veja que é necessário a observância dos 2 requisitos cumulativos. Se não houver a declaração de próprio punho, aprovar ali a parentalidade socioafetiva, mas houver a comprovação da dependência econômica, em tese, pela letra do parágrafo 2º do artigo 16, aquele menor não teria direito a pensão por morte. Eu disse em tese, por enquanto eu só estou fazendo uma leitura da letra da lei. Só estou
fazendo essa leitura ao pé da letra, em tese não teria direito. Da mesma forma, se houvesse declaração de próprio punho de que aquele segurado falecido ou aquela segurada falecida via aquela criança como se filho fosse, mas não houvesse a comprovação da dependência econômica, também em tese não teria direito à pensão por morte. Por que eu estou falando em tese? Porque a gente pode discutir isso em juízo. Veja bem, a primeira pergunta que eu fiz, imagine, chega alguém lá no seu escritório, dizendo o seguinte: olha, eu era casada com fulano de tal, eu tenho um filho menor, eu tenho uma criança que não é filho biológico de fulano de tal, não é registrado por fulano de tal, mas fulano de tal tratava aquele menino como se filho fosse, inclusive tinha a intenção de adotá-lo, de ter o nome dele na certidão de nascimento da minha criança, só não teve tempo hábil. Não tem, aí você vai perguntar, mas existe alguma declaração, ele deixou alguma coisa por escrito nesse sentido? Não, doutor, ele não deixou nada por escrito. Muito bem, só que fulano de tal, que faleceu, era arrimo de família, sustentava a família, ok? Sustentava a família. Então, ele fez falta economicamente para a família. O que você vai fazer? Você vai procurar elementos que demonstrem a sócio-afetividade. Você vai atrás de testemunhas. Você vai pegar fotos de redes sociais. Tudo que comprove ali a parentalidade socioafetiva. Tudo que comprove a socioafetividade. Para substituir, penso eu, essa declaração de próprio punho. E vai ingressar, aqui é uma opinião minha, vai ingressar com uma ação de adoção póstuma, adoção após a morte. Comprovado a parentalidade socioafetiva com base, repito, no artigo 41, parágrafo 6º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o caso não é esse. Chega outro caso para você dizendo o seguinte: olha, doutor, a minha esposa, vamos botar aqui, o meu marido faleceu, eu tenho um filho, ele era padrasto, ele não era o pai do meu filho, ele era padrasto, ok, beleza, enteado. Então, o meu marido faleceu, existe aqui declaração de próprio punho. Vamos supor que o cara era um cara extremamente precavido, o cara conhecia a lei, conhecia o direito previdenciário e se preocupou em fazer uma declaração de próprio punho de que queria que aquele enteado fosse filho dele de fato. Inclusive ele queria adotar esse enteado. Beleza, declaração de próprio punho já comprova a parentalidade socioafetiva. Mas daí veja o seguinte: de alguma forma não se comprovou a dependência econômica desse menor com relação ao segurado falecido. Porque o segurado falecido, ele era o quê? Ele era desempregado. E quem sustentava a família era a mulher, era a esposa. A esposa, ela era rica, ganhou na Mega Sena. E o segurado, desempregado. Então, como ele era desempregado, não era um arrimo de família, o que acontece? Não se comprovou ali a dependência econômica. E o parágrafo 2º do artigo 16 manda comprovar a dependência econômica, não é isso mesmo? Em tese, ele não teria direito a receber a pensão por morte. Mas daí veja você o seguinte, pensando cá com os meus botões, um dos princípios que norteia a adoção póstuma, além da parentalidade socioafetiva, é o melhor interesse do menor, o melhor interesse da criança. E seria injusto de que esse enteado, que era filho socioafetivo, só não estava adotado, seria injusto que ele não recebesse a pensão por morte, sobretudo porque o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, não faz distinção entre filho.
Veja bem, o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal não faz distinção entre filho biológico, filho adotivo e filho socioafetivo. Filho é filho, né? Então seria injusto ele não receber essa pensão por morte. O que poria um fim a essa discussão seria, sim, a adoção póstuma, a adoção post-mortem, porque isso é previsto na legislação, como eu disse, né? É previsto no artigo 41, parágrafo 6º do ECA. O STJ é pacífico nesse sentido. Mas veja bem o seguinte, e aqui eu falo, pensando cá com os meus botões, a adoção póstuma não deveria nem ser necessária frente à parentalidade socioafetiva, tendo em vista que a Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 6º, não faz distinção entre filhos. Exatamente. Ora, e aí veja você o seguinte, se a própria Constituição não faz distinção entre filhos, e nós já temos decisões, inclusive, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já tem decisão lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenando o pai socioafetivo, ainda que ele não esteja na certidão de nascimento daquela criança, ok? Ao pagamento de pensão alimentícia. Ora, se o pai socioafetivo, ainda que não conste o nome dele, ok, na certidão de nascimento da criança, é obrigado a pagar pensão alimentícia, né, já demonstra que ele é pai. A sentença de adoção, a sentença concedendo a adoção, seria uma sentença meramente declaratória dessa paternidade. Então, me parece que ela não seria nem necessária. Então, veja que há aqui uma relação entre o direito de família e o direito previdenciário, sobretudo aqui na pensão por morte, não é mesmo? Parágrafo 2º do artigo 16. Então veja aqui a diferença crucial entre o menor sobre tutela e o enteado. O menor sobre tutela e o enteado, nós vimos que ele é equiparado a filho, ok? Equiparado a filho, desde que exista uma declaração de próprio punho, eu volto a repetir, do segurado ou da segurada falecidos, que tratava aquele menor sobre tutela, que tratava aquele enteado como se filho fosse, e desde que comprovada aí a dependência econômica, ok? Vimos que eu não posso enquadrar esse menor, apesar de ser equiparado a filho, aos dependentes de primeira classe, porque a dependência econômica daqueles que estão na primeira classe é presumida por força do parágrafo 4º do artigo 16. E vimos que o parágrafo 2º exige a comprovação de dependência econômica. Mas eu também não posso enquadrá-lo nas outras classes, nem como pai, obviamente, nem como irmão. Então não posso enquadrá-lo nem na segunda e nem na terceira classe. Daí porque eu bato na tecla que o enteado e menor sobre tutela, previsto lá no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 8.213 de 91, é uma classe de dependente sui generis. Por quê? Porque comprovada a parentalidade socioafetiva, de preferência com declaração de próprio punho do segurado ou da segurada falecida, e comprovada a dependência econômica, esse menor sobre tutela, esse enteado, terá prioridade, ok? Prioridade no recebimento da pensão por morte com relação aos pais do segurado ou da segurada falecida e com relação aos irmãos. Mas primeiro eu preciso comprovar o quê? A parentalidade socioafetiva, eu preciso comprovar a socioafetividade, não é mesmo? E eu preciso comprovar a dependência econômica. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá, recapitulando, dependentes do segurado falecido estão lá no artigo 16, inciso 1. Primeiro, eu já falei em lives passadas, que os requisitos para a pensão por morte é que haja a qualidade de segurado ao tempo do óbito. E como que se mantém essa qualidade de segurado? Ou o cara está pagando o INSS, doutora Patrícia, tudo bem? Ou o cara está pagando o INSS, ou o cara está em gozo de benefício previdenciário, não é mesmo? Ou ele está dentro do período de graça. Beleza. É necessário também um evento morte, ainda que essa morte seja uma morte presumida. E aí nós temos os dependentes
do segurado falecido. É necessário também a qualidade de dependente. Boa noite, doutora. Prazer tê-la aqui. Feliz Dia das Mulheres. Aliás, feliz Dia das Mulheres para as nossas colegas que passaram por aqui na live. Temos que ter também a qualidade de dependente. E os dependentes, como eu disse, temos 3 classes de dependentes e uma 4ª classe, mas professor, você está falando 4ª classe de dependente? De nada, doutora Patrícia. Você está falando 4ª classe de dependente? Você está maluco? Só existe 3 classes de dependentes. Eu sei. A 4ª classe que eu falo, é uma classe sui generis, prevista no parágrafo 2º do artigo 16. A primeira classe, cônjuge, companheiro ou companheira, filho de qualquer condição, menor de 21 anos, não emancipado, ou se emancipado ou maior de 21 anos, inválido, ou com deficiência mental ou intelectual, ou com deficiência grave aqui, esse física ou sensorial. Depois nós temos, na 2ª classe de dependentes, os pais, e na 3ª classe de dependentes, os irmãos. O parágrafo 1º do artigo 16 vai dizer que a classe de dependentes remota exclui a classe próxima, exclui as classes de dependentes mais distantes. Então, havendo qualquer dependente de primeira classe, nenhum dependente de 2ª classe irá receber a pensão por morte. Na falta dos dependentes de primeira classe, é que vão entrar os dependentes de 2ª classe. Bem, os dependentes de 3ª classe só irão receber na falta dos dependentes de primeira e de 2ª classe. Mas daí entra o raio do artigo 16, parágrafo 2º. Não é mesmo? Que é a classe sui generis de dependentes. Comprovada a parentalidade socioafetiva do enteado do menor sob tutela, através de declaração de próprio punho, diz a lei, e comprovada a dependência econômica, apesar de eles não serem dependentes de primeira classe. Por que eles não são dependentes de primeira classe? Volto a repetir aqui, porque é necessária a comprovação de dependência econômica. Não é mesmo? Mas comprovada a dependência econômica e comprovada a parentalidade socioafetiva, eles terão prioridade na ordem de recebimento acima dos pais, que são dependentes de 2ª classe, e acima dos irmãos. Daí porque uma classe de dependentes sui generis. Eu chamo a atenção aqui para vocês para a questão do avô. Né? O neto pode receber pensão por morte do avô? O neto é um menor sobre a tutela do avô na falta dos pais ali, né? Vamos supor que Joãozinho, papai e mamãe de Joãozinho veio a óbito, beleza? Joãozinho não tem papai, Joãozinho não tem mamãe, mas Joãozinho tem vovô e vovó. Só que vovô e vovó de Joãozinho, oi mãe, só que vovô e vovó de Joãozinho, cuidando de Joãozinho, o vovô de Joãozinho veio a óbito, não é mesmo? Veio a óbito. E aí, Joãozinho pode receber pensão por morte do avô? Porque presta atenção. Na classe de dependentes, vamos lembrar a classe de dependentes. Dependentes de primeira classe. Cônjuge, companheiro ou companheira, filho de qualquer condição, menor de 21 anos de idade, não emancipado, ou se maior de 21 anos de idade, ou se emancipado, inválido, com dependência inválido, ou com deficiência mental ou intelectual, ou com deficiência grave. Depois, na 2ª classe, os pais. Depois, na 3ª classe, os irmãos. Tem aqui o neto? Não tem o neto como dependente. Por isso eu te pergunto, pode o neto receber pensão por morte do avô? E a resposta é sim, porque ele vai se enquadrar como menor sobre tutela
do artigo 16, parágrafo 2º. É o que diz ali o recurso especial, perdão, que foi no STJ, não foi no STF. Então é recurso especial. Recurso especial 1.947.690 do STJ. O STJ, no recurso especial 1.947.690, disse que era possível sim, doutora Fabiana, um abraço, disse que era possível sim o neto receber pensão por morte do avô. Mas o STJ perdoa a expressão aqui, jogando bosta no ventilador, espalhou a merda para todo lugar. Por quê? Porque ele disse o seguinte: o neto, ele pode receber pensão por morte do avô, mas até os 18 anos, e não até os 21. Isso porque, na cabeça do ministro técnico do STJ, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é lei especial que derroga a Lei Geral 8.213 de 91. Meu Deus do céu, isso chega a ser revoltante. Quando que o ECA é lei especial? Isso é forçar barra demais com relação à Lei 8.213. Lá na minha faculdade, eu não sei que eu tenha aprendido errado, mas na minha faculdade, eu aprendi introdução ao estudo do direito, quando antes era Lei de Introdução ao Código Civil, a LICC, que a lei especial que derroga a geral é aquela de que trata de tudo quanto a lei geral trata e vai mais além. Desde quando, eu te pergunto, o ECA trata de benefício previdenciário, sobretudo sobre pensão por morte? ECA não é lei especial com relação à lei geral coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Essa decisão foi a técnica. E o que poderia ser feito nesse caso era a adoção post-mortem. O avô adotando o neto. Pode. Adoção post-mortem. Com base na parentalidade socioafetiva e com base no melhor interesse do menor. Porque daí ele seria filho, se enquadraria no artigo 16, inciso 1. Se enquadraria no artigo 16, inciso 1. E aí não receberia pensão por morte só até os 18 anos, mas até os 21. E veja bem, um mito que eu quero cortar aqui, né, que todos nós sabemos: não adianta estar fazendo faculdade, completou 21 anos de idade, né, a não ser que antes do óbito advenha alguma incapacidade para o trabalho ou alguma deficiência, completou 21 anos de idade, corta-se a pensão por morte. A decisão do STJ, penso eu, no recurso especial 1.947.690, foi uma decisão esdrúxula, atécnica. Porque foi uma forçação de barra. Então, veja que o enteado e o menor sob tutela, eles têm direito sim à pensão por morte, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 16. Nós temos também discussão na situação do menor sobre guarda, salvo o melhor juízo, tema 1271, se eu não me engano, lá no STF. Tá para decidir se o menor sobre guarda também entraria nessa conta. Beleza? Então, gente, a live de hoje foi rapidinha. Não tem muito o que se falar sobre a adoção póstuma e o menor sobre guarda e o enteado, né, e a sua relação com a pensão por morte. Tudo que deveríamos falar foi falado aqui nessa live, ok? Basta dizer que o pilar principal disso vai ser sempre a parentalidade socioafetiva, ok? A parentalidade socioafetiva e o melhor interesse do menor. Lembremos que parentalidade socioafetiva, ela não advém da consanguinidade, ela não advém da adoção, ela advém do amor, ela advém da socioafetividade. E digo mais, o pai socioafetivo, ele é pai, ainda que não conste na certidão de nascimento daquele menor. Fazendo aqui uma comparação,
tá? Eu sei que pessoas não são objetos, mas fazendo uma comparação aqui, é como se fosse a uso capião. A uso capião, né? A sentença que declara a uso capião é uma sentença declaratória da propriedade. Da mesma forma que a sentença que declara a adoção é uma sentença declaratória da paternidade socioafetiva. Socioafetiva. Tanto é que eu citei, em Minas Gerais já teve decisão condenando o pai condenando o pai socioafetivo a pagar alimentos, ainda que aquele menor não estivesse constando, ainda que o nome daquele pai não estivesse constando na certidão de nascimento daquele menor. Então já prova que é uma sentença meramente declaratória. O melhor interesse do menor não é o que os pais pensam para o menor. O melhor interesse do menor é o que o magistrado, né, através da ontognosologia jurídica de Miguel Reale. Ontognosologia jurídica de Miguel Reale tem duas vertentes. Tem a vertente subjetiva e a vertente objetiva. Vertente objetiva todo mundo conhece, direito é fato, valor e norma. Mas na vertente subjetiva é de acordo com os costumes locais, não é mesmo? Onde o magistrado vai verificar o que é o melhor para aquela criança. Muito obrigado, doutora Fabiana. Vai verificar o que é o melhor para aquela criança. Então, o melhor interesse do menor, quem vai decidir vai ser o magistrado, mas você, como advogado, você pode inculcar na mente do magistrado que aquela adoção póstuma para garantir uma vida digna àquele menor que receberá uma pensão por morte. Basta você ter a habilidade para inculcar isso na mente do magistrado, não é mesmo? Então veja que a adoção póstuma, ela põe fim a essa discussão. Muito embora nem fosse necessária, porque a Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 6º, não faz distinção entre filhos. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa live vai ficar sempre gravada, todas as lives. Obrigado, um feliz Dia Internacional das Mulheres. Amor, daqui a pouquinho estou aí para te ver, beleza? Sussu, até logo e tchau.